pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, salá? Olha, hoje eu estou aqui, eu quero fazer aí comentário com vocês sobre este filme. Não sei se você já assistiu, mas muitas pessoas já assistiram e eu quero aqui, né, meio ousada até, né, dar minha opinião, mas eu quero humildemente, né, com toda a humildade, deixar minha opinião sobre este filme, que o filme que tem por tradução, que se chama Venha Domingo. É um filme baseado em fatos reais. Eu não sei muito pronunciar em inglês, então não vou nem tentar. Mas é um filme que é baseado em fatos reais e eu queria deixar aqui a minha opinião, meu ponto de vista sobre este filme, porque eu assisti ele essa semana e ele me deixou muito intrigada. Esse filme me deixou muito pensativa e eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, por isso que eu tô aqui com a folha na mão. Para poder falar com você sobre este filme. É algum filme que fala sobre o Evangelho, né, que fala sobre uma igreja. E esse filme, como ele é baseado em fatos reais, ele nos faz perceber como tem sido essa influência, né, na mente das pessoas em relação à verdade da palavra. As pessoas, elas estão sendo influenciadas realmente em relação à verdade da palavra. E para nós que somos pastores, que lutamos em favor da verdade da palavra de Deus, nós notamos o desafio que tem hoje em dia na mente das pessoas em relação a servir a Deus, em relação à salvação, em relação a ir à igreja. Enfim, muitas ideias, né, que são implantadas nas mentes das pessoas, e esse filme me fez refletir em relação a isso. Uma coisa interessante que mostra no filme é que o pastor do filme, ele está convicto de ter ouvido a voz de Deus, né? Ele ouve a voz de Deus dando para ele uma informação. E o que é importante observar e fazer uma análise até para a nossa própria vida é que nós precisamos muito saber identificar a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus e ele está seguro de que ouviu a voz de Deus. Só que o que Deus disse para ele contradiz o que Deus diz na palavra. Então ele fica apoiado nas palavras que ele ouviu na mente dele como verdade de Deus. Só que quando ele vai para a palavra de Deus, ele distorce aquilo que ele lê baseado naquilo que ele ouviu. Num momento de fraqueza emocional, no momento que ele se sentiu emocionalmente abalado, então ele já não estava ouvindo a voz de Deus nitidamente. E essa é uma observação importante, porque nós muitas vezes ficamos em situações como essa, onde a gente acha que está ouvindo a voz de Deus e não é. Muitas vezes a gente passa por situações e a gente tem certeza, como aquele homem, ele estava convicto de que tinha ouvido a voz de Deus. Mas a verdade é que aquilo que ele tinha ouvido não condizia com o que a palavra diz. Ele estava num momento emocional difícil e por isso ele ouviu essa voz e afirmou ser a voz de Deus. Então eu quero dizer para você uma coisa: Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Deus nunca vai quebrar princípios que ele estabeleceu. Ele escreveu a palavra, foi Deus quem escreveu a palavra. Ele não vai falar algo ao teu ouvido ou usar um profeta para falar de algo que ele não já afirmou em sua palavra. Tudo que Deus te falar já está na palavra, né? Então isso é algo que você deve já guardar no teu coração. E eu quero citar alguns versículos aqui que vai dar base para você. Você ainda não assistiu o filme, você pode assistir. Se você já assistiu, você vai entender do que eu tô falando, né? Aquele homem, ele tava tão certo de ter ouvido a voz de Deus que ele começou a mudar a pregação do evangelho. Ele começou a distorcer a palavra do evangelho, criando confusão na mente das pessoas. E uma coisa que é importante você entender é que Deus vela pela sua palavra. Jeremias 1:12 diz que ele vela pela sua palavra. Ele disse coisas aqui que ele vai manter até o fim, porque ele é fiel na palavra dele. Deus, ele é fiel em sua palavra. A Bíblia vai dizer para nós também em Marcos 13:22 para nós fazermos cuidado com os falsos profetas. Hoje, o século 21 está se levantando um grande número de pessoas que dizem estar ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas que afirmam com todas as forças de que estão ouvindo a voz de Deus. E se eu e você não estivermos atentos à palavra de Deus, ao conhecimento da Bíblia, se nós não tivermos relacionamento com Deus para distinguir a verdadeira voz de Deus, quando é Ele falando e quando é a voz da nossa emoção, nós provavelmente
vamos cair na cilada do falso profeta. Então, fique muito atento a isso. E sobre a salvação, que é o que é indagado no filme, eu quero dizer para você que o inferno existe. A palavra de Deus faz inúmeras referências sobre a existência do inferno. Mesmo quando nós vemos a história do rico e o Lázaro, nós percebemos a existência do céu e a existência do inferno e percebemos que pessoas vão ao céu e pessoas vão ao inferno. Então, como ele diz ter recebido uma revelação de que Deus não mandaria ninguém para o inferno, isso não é bíblico, isso não é real. A Bíblia vai nos dizer assim, olha, João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ou seja, existe a vida eterna e existe a condenação. Romanos 6:23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o inferno é real. Isso está falando de uma morte eterna, de uma morte espiritual. Amém? Mateus 25:41 diz assim, porque os que pecarem, ele dirá, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, gente, a palavra de Deus afirma com todas as forças de que o inferno é real. O inferno existe. Olha, em Efésios 2:8 vai dizer assim, olha, pela graça sois salvo, mediante a fé. Você conhece isso. Mas esse não é argumento para nós dizermos que eu não preciso fazer nada, porque afinal é só ter fé, porque afinal é pela graça. Querido, mas a palavra de Deus também diz em Tiago 2,14 que a fé sem obras, ela é morta. E não existe obra maior que eu e você temos que fazer do que aquela de renunciar a nós mesmos. Não existe obra maior a ser feita em nós, muito mais do que qualquer coisa que possamos fazer. A obra maior a se fazer é matar a Maiara. É matar e renunciar a pessoa que eu sou. Porque a Bíblia vai dizer assim em Mateus 16:24, que aquele que quiser seguir Jesus precisa renunciar a si mesmo. Precisa abrir mão das suas vontades. Essa é a nossa maior obra. E a fé sem essa obra, ela não tem validade. Em Mateus 11:12 vai dizer também, porque o reino dos céus é tomado pelo esforço. Quem se esforçar, se apoderará dele. Ou seja, é pela graça, então olha, vou aproveitar da graça e vou ficar de boa curtindo a minha vida. Não. A salvação, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Um esforço de vida com Deus, um esforço de renúncia, um esforço de alguém que decidiu tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Jesus não morreu em vão. O sacrifício que ele fez não foi em vão. A salvação, ela foi liberada para todas, mas para tomarmos posse dela, nós precisamos receber, nós precisamos querer, e nós precisamos ir em busca, conquistar. Cristo morreu por todos, mas nós precisamos agora fazer a nossa parte para receber esse presente que é a salvação. 2 Coríntios 5,15 diz, ele morreu para que não vivamos mais em nós, mas para que nós vivamos nele. Amém? Não mais para nós mesmos, mas para ele. Não vivamos mais para nós, para nossa vontade, mas vivamos para ele. Foi para isso que ele morreu. E 1 João 2,15 diz assim, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não tem como desfrutar da salvação sem fazer uma escolha. Não tem como desfrutar da salvação sem tomar uma decisão e ter uma transformação de vida. O inferno é real, o céu é real. Não tem como viver uma vida de qualquer forma e acreditar que estamos salvos. Este é o grande engano desse filme. Infelizmente, o pastor ele continua até o fim da história batendo nessa tecla e insistindo com esse propósito, insistindo que ouviu a voz de Deus, insistindo em pregar contra a palavra de Deus. Mas um versículo muito forte na Bíblia, em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 19, ele vai dizer assim, se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Querido, a realidade da palavra de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que cresce nele não perecesse. Quem cresce nele não perecesse. Ou seja, há uma possibilidade de perecer, há uma possibilidade de morrer, há uma possibilidade do inferno, porque o inferno é real. Então eu quero dizer para você, aceite a Jesus como teu Salvador. Deixa Ele tomar o controle da sua vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E todos esses versículos aqui, a Bíblia é cheia. Eu não fiz menção de nenhum terço. Existem muitos versículos que afirmam que aquele que não abandonar a vida de pecado, aquele que não se relacionar com Deus, não terá direito à vida eterna. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado. Essa é a minha opinião em relação ao filme e é o meu ponto de vista e aquilo que eu humildemente conheço em relação à palavra de Deus. Compartilhe aí com seus amigos. Dá um like aqui, se inscreve no meu canal. Gente, fica aqui, ajuda a companheira aqui. Vamos fazer parte aqui desse grupo, porque o meu desejo é só acrescentar na sua vida. Deus abençoe e fique com Deus. Um abraço, até a próxima.